E durante a nossa aula, os nossos alunos poderão participar conosco ao vivo, trazendo as questões para você, professor? Não só poderão, como deverão. Eu sou um defensor perpétuo de bandeira e tudo da interação. Principalmente via 0800, via Skype, via chat, sinal de fumaça, tudo. Eu sempre digo o seguinte, esses encontros, que às vezes viram um monólogo, acho que deveriam ser muito mais explorados nesse aspecto. Já que temos a capacidade de, por enquanto, apenas vocês me assistirem, eu gostaria de ter pelo menos a voz de vocês aqui ao vivo, para que possamos fazer essas interações com certeza. Então, pessoal, surgindo qualquer dúvida, qualquer questão, qualquer colocação que vocês quiserem realizar durante a nossa aula, sintam-se à vontade a participar conosco. Para participar é fácil, basta ligar para cá, conversar com o professor ao vivo, através do call center, telefone 0800 707 3380, ou ainda enviar a sua mensagem, a sua questão lá para o endereço estudio.itde no Skype. A todos vocês, uma ótima aula e até depois. Professor, é com você, boa aula. Muito obrigado, Milena. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Antes de qualquer coisa, eu queria contar o seguinte. Meu amigo Daniel, teria que ter como fechar aqui na lapela, não querendo abusar, se nós vamos fugir um pouco do protocolo. Tá vendo? Quando eu falo que eu sou defensor do Linux de carteirinha, ninguém acredita. Mas na verdade é bem isso. Eu uso como programador e como, desculpem a redundância, como usuário. Por várias razões. Já lhes contei isso quando escreveram, por incrível que pareça, não sei como o meu e-mail acabou vazando aí, e um dos nossos pretensos alunos escreveu, mas por que o Linux? Por que como usuário preciso saber como funciona o Linux? Por uma simples razão. Cada vez mais o Brasil está seguindo as tendências mundiais. Nós já conversamos sobre isso, pelo menos com aquele aluno que me escreveu. E essas tendências mundiais, principalmente hoje, em época de crise, se refletem em economia. E uma das grandes economias, com certeza, é não precisar gastar dinheiro com programas de computador. Mas não só programas, eu me refiro também a sistemas operacionais. E é sobre isso que esse curso versará. Esses nossos encontros das quartas-feiras à tarde, como disse a Milena, versarão exatamente sobre isso. Esse sistema operacional que veio para, claro, não resolver os problemas do mundo. Isso já foi conversado várias vezes nos fóruns de discussão. Mas a grande verdade ele veio para ser uma alternativa tanto para as empresas quanto para você, usuário final. Na sua casa, usando o seu computadorzinho, o seu PCzinho, aquele famoso computador pessoal. Então este Linux, esse sistema operacional maravilhoso, é baseado em uma série de ideias de pessoas que chegaram neste planeta, não para salvar o mundo, como eu disse, mas para criar uma alternativa e para mostrar que há outras coisas no planeta além da plataforma Microsoft Windows, certo? Uma das grandes questões da humanidade, um dos grandes mistérios, eu diria, são os tais zeros e uns. Essas duas palavras que estão logo abaixo, digital e binário, a gente tem ouvido isso 24 horas por dia. Fala-se que a televisão brasileira tornar-se-á digital muito em breve. Sim, mas o que é ser digital? Hoje, as empresas de TV a cabo já têm, em algumas vezes, em algumas localidades, um sinal chamado sinal digital. Alguns monitores de televisão já têm uma entrada para a TV digital. Muito bonito, muito, caiu na boca do povo, mas a grande pergunta é o que afinal é ser digital, o que afinal é ser binário. Veja, nós comentamos, logo naquele slide, vamos chamar, embora o conceito de slide para mim é diferente, eu sou daquela época do projetor, lembra da parede? Só que este é um slide exatamente digital. Digital. Está aí, zeros e uns. O digital nada mais é do que isso. Nada mais é do que um monte de zeros e uns. Sim, isso é muito bonito, muito, eu diria até poético demais. Mas há uma forma que nós vamos colocar aqui para que todos entendam, afinal, o que é o 0 e 1. Para isso eu vou até o quadro branco. Vou ter que desenhar. Eu não sou muito o rei do desenho, mas de qualquer forma eu vou ter que desenhar. Daniel, é com você hoje? Ok. Existia um sinal
chamado sinal analógico. Analógico. Esse sinal analógico é um sinal que varia no tempo de forma assim. Ou seja, eu pergunto, quantos valores diferentes eu tenho aqui? Eu diria que eu tenho infinitos, porque eu tenho este aqui em cima, tenho este aqui embaixo, tenho esse que está mais abaixo ainda, tenho esse que está num buraco, tenho esse que está aqui, tenho esse que está aqui, tenho esse, tenho esse, tenho esse. Ou seja, eu tenho infinitos valores. E não só esses valores de altos e baixos. Eu tenho também os valores intermediários aqui, ó. Os valores intermediários. Então, por exemplo, vamos estabelecer que aqui é o valor 5. E aqui, claro, como está mais abaixo, é o valor 4. Mas entre esses dois eu tenho o 4,95, tenho o 4,98, 4,07, ou seja, eu tenho praticamente infinitos valores. Isso causaria um problema na hora de eu desenvolver um sistema de computação, vamos pensar assim, baseado em sistemas analógicos. O analógico para nós é aquele do ponteiro, sabe? O relógio analógico, lembra daquele, que a gente chamava de cebolão, então tem aquele ponteiro. Então tudo que tiver ponteiro é analógico. Em contrapartida, tudo que tiver número, você olha para o relógio, por exemplo, e vê que está o número lá, por exemplo, aqui, 14,36. Se 14,36, você está olhando direto aí, não precisa ficar pensando se o ponteiro está no 2. Isso é digital. Isso é digital. Então, digital é o que tem dígito. Mas eu pergunto, como é que eu vou colocar dígitos num gráfico daqueles? Então a questão não é o gráfico ainda. A questão é como representar esta visão do que é digital. Então vejo que o problema do analógico é ter infinitos valores. Infinitos valores. Isso criaria um problema muito grande em termos de tecnologia. Para tanto, inventaram ou pensaram em facilitar a vida da gente e, claro, dos computadores também, com a visão chamada digital. Olha que coisa fantástica que é o tal do digital. É uma tecnologia estranha para quem não conhece, para quem não está acostumado com a expressão, mas tem disso também. Olha, o digital é tão grande que até a nossa caneta está apitando. Olha que maravilha. O quadro é analógico, mas a caneta apita como se fosse digital. Estou dizendo que nada é ao acaso. Olha que coisa estranha. Compare esta figura daqui, que tem infinitos valores, com esta aqui embaixo. Quantos valores distintos você consegue ver? Um é o que está aqui em cima e o outro que está aqui embaixo. Não há valores intermediários. O que há simplesmente é a descida e a subida, e só. Então estabeleceu-se o seguinte: o nível de cima chama-se nível 1. O nível de baixo chama-se nível 0. Só que, muito bem, 1 e 0, não dá para fazer uma analogia com outras coisas? Sim, eu poderia chamar isso, por exemplo, 1 de sim e 0 de não. Simplesmente isso. Isto é ser digital. Isto é ser digital. Então, na verdade, eu saí de um padrão de infinitos valores para apenas 2. O sim e o não, representados por 1 e 0. O que isso facilita em termos de computador, em termos de informática? Eu diria que tudo, por uma questão simplíssima. Na vida, tudo só tem duas opções. Por exemplo, estamos aqui dentro de um estúdio, a luz está ligada ou não está. Ou tem luz ou não tem. Ou é 0 ou é 1. Ah, mas se eu acender só metade das luzes? Não, metade das luzes é sinal que tem luz, então é 1. Se não acender nenhuma luz, é 0. Então, a ideia do digital é justamente essa. Ter ou não ter. Claro, isso vai fazer com que os senhores pensem em Shakespeare. Lá é ser ou não ser. Aqui é ter ou não ter. 1 ou 0 são só 2 valores. E é justamente essa expressão, 2 valores. Você lembra do prefixo para 2? Se o seu time for 2 vezes campeão, ele é o quê? Bicampeão. Portanto,
Um sistema que tenha dois valores distintos é chamado de, muito bem, binário. Binário. Então, justamente este conceito de ser binário, de ser digital, está vinculado intrinsecamente ao que está lá no nosso quadro branco, ou seja, os tais zeros e uns.